Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. E hoje, aqui um papo muito legal com o Luan Valério, que tá um doutorando em Baylor, um maluco que também fez a Universidade Federal no Brasil. A gente vai até ver essas diferenças que tiveram aí. E hoje um papo muito legal, a gente conversando da queridinha do PT, da esquerda brasileira, que eu julgo, e depois eu vou até fazer minha defesa, como a mais perigosa de todas as economistas que existem no mundo hoje em dia. E a gente vai estar conversando sobre a Mariana Mazzucato. Mas antes disso, Luan, bem-vindo aí ao podcast, cara. Muitíssimo obrigado, Sérgio. Enfim, vai ser um prazer. De certa forma, existe algum nível de desprazer em ficar falando sobre más ideias, só que será um prazer, talvez, espalhar boas ideias no processo, então vai ser bom. Show de bola, Luan. Cara, antes da gente entrar direto no bate-papo sobre a Mazzucato, sobre o trabalho dela e eu até colocar essas provocações aí sobre ela, conta pra gente um pouco, Luan, como que você chegou aí, como que você chegou em Baylor, como que você chegou aí no Peter Klein, como que foi o teu estudo de economia, mais ou menos qual que é a tua história de origem, como a gente fala assim, do super-herói, mas enfim, quando a gente tá falando de pessoas que estão estudando a escola austríaca na academia, é algo raro em geral. Como que você chegou até aqui, cara? Conta aí pra gente. Minha história começa mais ou menos comigo. Terminando o ensino médio, eu não sabia exatamente o que fazer de curso de graduação. Eu não queria fazer direito, mas eu também não estava afim de virar engenheiro. Mas e no final dos contos eu queria ter emprego. Então eu inventei de fazer economia. E nesse processo eu entrei no curso, ainda não tinha maturidade muito boa, e acabei não indo tão bem no começo do curso. Eu lembro nitidamente do dia que eu fui até um professor pedir uma quebra de pré-requisito. Aí ele falou: pô, eu não acho que você é feito para economia, não. Você deveria transferir para um curso mais fácil. Eu falei: pô, eu peguei isso e, na verdade, virou um desafio pessoal. Eu fui na biblioteca e comecei a ler os economistas Adam Smith, Stuart Mill. E nisso eu comecei a gostar do liberalismo econômico dos economistas clássicos. E nisso eu estava me perguntando quem são os representantes modernos desse tipo de pensamento. Aí nisso eu vi muita gente na internet falando de um tal de Mises e um tal de Hayek, e eu comecei a ler esses caras. Nunca eu comecei a ler esses caras, eu virei e pensei: não, eu tenho que cair de cabeça. Eu comprei logo Ação Humana de uma vez, foi o primeiro livro de escola austríaca que eu li. Eu não entendi foi nada, mas eu gostei muito. Então eu nunca parei de ler. Nisso foi começando a estudar seriamente escola austríaca, fui conversando com professores sobre. Por mais que eu tenha estudado numa Universidade Federal, eu recebi bastante apoio dos meus professores em relação deles verem meu interesse em levar a sério esse tipo de coisa. E nisso eu comecei a fazer uma iniciação científica e tal, e descobri a tal da Mises University, né? Aí acabei decidindo ir no período logo após a pandemia de 2022, e lá na própria Mises University eu conheci o Peter Klein. E ele me falou sobre o campo de pesquisa de empreendedorismo. Eu já estava gostando de pesquisar empreendedorismo, porque eu fiz uma iniciação científica discutindo sobre as concepções de empreendedor no Lachmann e no Kiesler. E nisso eu fui introduzido aos trabalhos modernos dos austríacos no campo de empreendedorismo, no Klein, no Byland e outros professores. Nikolai Foss, toda essa turma aí. A galerinha boa. Aí, como eu fui descobrindo essa ideia dos austríacos em business, né, a escola austríaca de business, e nisso eu comecei a ler mais profundamente essa galera e surgiu o interesse genuíno de buscar uma formação na área de empreendedorismo. E nisso eu fui para Baylor, tive a sorte de ser aceito logo em 2024 e estou indo para o meu segundo semestre no doutorado e gostando bastante. Poxa, muito legal, Luan. Luan, só perguntando, esse bate-papo que você teve com o teu professor lá atrás, na graduação, na Federal, foi um bate-papo em função das matérias de cálculo, as matérias pesadas de econometria, ou cálculo 2, cálculo 3, esse tipo de coisa que a gente tem lá atrás? Ou foi uma discussão em função de teoria econômica pura e simples? Como é que foi esse teu bate-papo lá atrás? Porque eu já vi muita gente falar, economia é matemática, eu quero sair disso. Não, o que aconteceu comigo, na verdade, foi porque, enfim, quando a gente sai do ensino médio pode não ser muito desafiador, né? A transição para a universidade pode ser um choque para muita gente. Para mim foi, eu não tinha tanto hábito de disciplina de estudo. Quando cheguei na faculdade eu me ferrei. Eu vi que o nível de cálculo e essas matérias de microeconomia macro eram diferentes do que eu estava acostumado. E nisso eu tomei ferro mesmo,
acabei repetindo uma outra matéria, e eu estava querendo tirar os pré-requisitos para conseguir avançar o currículo, só que o professor olhou para mim e falou: "Não, você não tem o que é necessário". Aí, aquela coisa do professor geral que é meio sacana, então eu tive, essa experiência logo no começo, mas ele me motivou. Eu comecei em outra faculdade e depois transferi para a UFMG, que foi onde eu decidi levar minha graduação 100% a sério e fiz tudo certinho, e não repeti em nada dessa vez e deu tudo certo. Bacana. E Lua, eu fiz a faculdade também, eu fiz faculdade no Brasil, nos Estados Unidos e na Espanha, e, e eu lembro, na minha época, eu tô falando dos anos 90, então talvez um pouco antes de você, cara, eu na faculdade, assim, eu não li nada, assim, nem menção à escola austríaca, nem menção, nem menção a Bastiat, os proto-austríacos, no máximo você escuta falar de Sé em função da lei de Sé. Não sei como é que foi o teu caso, já existia algum tipo de discussão, pelo menos demonstrar quem eram essas pessoas? Eu lembro que eu tive um professor de economia monetária que deu um texto do Roberto Campos pra gente ler, e isso gera um sacrilégio na aula, e o Roberto Campos nem é alguém que discorre tanto sobre política monetária, enfim, ele fala mais na tangente, não é nem um texto muito profundo, era mais um texto de jornal mesmo. Não sei como é que foi tua experiência aí na Federal, em geral. Eu diria que, ao menos, por exemplo, como na UFMG, por exemplo, logo no primeiro semestre, eu já tive um pouquinho de raiva. Uma matéria chamada Economia e Sociedade, que pega um pouco uns textos meio de sociologia econômica, outras coisas de sistemas econômicos comparados, discutir socialismo e capitalismo, e tinha o uso do conhecimento na sociedade, na ementa da matéria. Aí eu li o texto, gostei bastante, fui falar com o professor sobre, e nisso esse professor tinha formação na área de História e Pensamento, e professores da área de História e Pensamento econômico tendem a ter, pela própria natureza da área, ter mais contato com perspectivas heterodoxas diferentes, né? Ele falou: "Não, se você gosta de Hayek, leia um livro chamado Hayek's Challenge, do Bruce Caldwell". Então eu já tive contato com um professor que, só de saber quem era Bruce Caldwell, o que tinha escola austríaca moderna e literatura sobre, eu já coloquei a mão para o alto e falei: "Pô, o que que é isso?". E, além disso, na matéria História do Pensamento Econômico, eu também tive umas pitadas de escola austríaca ali, não só em Menger, mas também em Hayek, Mises, sendo mencionados na matéria. Eu tive um professor que tinha formação marxista, mas tinha um conhecimento profundo de História do Pensamento Econômico, e chega um momento que foi até engraçado dele estar na aula, dando aula com ação humana. Eu fiquei pensando: "Caramba, eu nunca imaginei que eu veria isso". Dando aula com ação humana. Foi uma aula só, no semestre inteiro, mas foi uma aula. Pô, é super válido isso, totalmente diferente da experiência que eu tive no Brasil nos anos 90. Foi história do pensamento econômico. Assim, primeiro que a gente discutiu muito mais teoria política do que teoria econômica em si. E sempre lendo muito Celso Furtado, sempre que falando da história econômica do Brasil, né? Não só a história do pensamento econômico, mas também história econômica em geral, ou a história da economia. A gente só lendo o Celso Furtado o tempo inteiro. Então, acho que você já pegou uma experiência um pouco mais aberta. Eu lembro o meu livro de cabeceira, o livro principal do curso, ainda era o livro do Samuelson, o livro grandão, já migrando, né? O Manual de Economia. Eu imagino que Ainda hoje em dia ainda é. Eu entendo que muita gente também pega o Mencken hoje em dia, né? Que é um livro que eu nem cheguei a pegar. O Mankiw e o Varian ainda são os livros básicos. Eles nem têm menção da escola austríaca, nem do empreendedor. Um dia eu me diverti pegando livros de microeconomia na biblioteca da faculdade, tentando procurar o termo empreendedor. No livro do Samuelson não existe menção mesmo. Mas, ainda assim, as matérias de história ainda seguiam uma coisa meio, aquela coisa eu acredito que, na verdade, eu tive uma formação um pouco mais atualizada, ao mesmo sentido de que existem outras faculdades, eu conheço de experiência de amigos em outras universidades, que ainda segue aquela ideia furtado, 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 só que na FMG tinha uma perspectiva um pouco mais crítica em relação às perspectivas do furtado, não tanto em relação à prescrição política. Eu tive uma formação relativamente mais heterodoxa, só que era um pouco mais
qualificada, eu diria, em relação à historiografia do próprio Furtado e entre outras coisas. Mas em relação às matérias em si, tive contato com um leque de perspectivas em economia um pouco mais amplo. Eu diria que a escola austríaca talvez esteja começando lentamente a comer pelas beiradas, porque ao menos a nova geração de professores de História do Pensamento Econômico no Brasil talvez sejam professores que tiveram contato com outros professores como o Barbieri ou Eduardo Angeli, na Federal do Paraná, que são caras que estão na história do pensamento econômico no Brasil, que talvez estejam disseminando um pouco mais essas perspectivas em conferências e tudo mais, e talvez essa galera tenha tido mais contato com o pessoal dessa área, até porque os austríacos são bem relevantes em sociedades de história do pensamento econômico. A History of Economic Society deu um prêmio para o Kirzner alguns anos atrás, o Salerno é membro dessa sociedade, então a Karen Vaughan, que era professora na Mason, né, ela mais hayekiana, mas foi presidente da Sociedade de História Econômica também. Então, os austríacos têm conseguido comer pelas beiradas profissionalmente, ao menos na história do pensamento econômico. Mas eu argumentaria que talvez isso seja bom para os austríacos entrar em currículos de universidade, só que limita eles a disciplinas de história de serem capítulos da história do pensamento econômico, né? Você ainda não tem discussões de ideias austríacas em matérias como economia do setor público ou desenvolvimento econômico, onde existem contribuições apropriadas também, às vezes uma perspectiva crítica sobre o Estado, intervenção do Estado, ou alguma ideia sobre como o desenvolvimento econômico acontece, que ainda não adentra nessas áreas. Então, em teoria econômica propriamente dita, ou em âmbitos mais aplicados, acaba não integrando o currículo. Mas, ao menos na história do pensamento econômico, eu acredito que tem começado a ser mencionada mais. Perfeito. E Luan, já migrando então aqui para Mazzucato, o que eu vi nesses últimos 10, 15 anos, principalmente desde a publicação do livro principal da Mazzucato, que é O Estado Empreendedor, não sei se é assim a tradução para o português, The Entrepreneur State, e é uma presença desse livro, ou dessa ideia mais que tudo, de uma maneira muito grande, não só na discussão nas faculdades de economia, a gente vê nas faculdades de direito. Esse é um livro que penetrou totalmente as faculdades de direito. Então, a gente vê toda a discussão em cima de regulamentação das ditas novas tecnologias. É um livro presente na mão daquele advogado socialista que quer regular tudo. Então, você vai ver os caras com a regulamentação da internet, regulamentação de inteligência artificial, regulamentação de proteção de dados, regulamentação de tudo. É um livro que tem uma penetração gigante. E como que é a penetração da Mazzucato, já falando agora talvez do teu doutorado, dentro do campo de empreendedorismo? O quão relevante ela é como uma voz ativa e não só uma voz na economia popular, sei lá, a economia que está na boca de todos aí no dia a dia, mas dentro da academia do empreendedorismo, Luan? Você notou a capilaridade do livro, não só no imaginário popular, apesar de que, por exemplo, outro dia eu fiz preparando para esse episódio, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, em sites do governo para ver o quanto era citada, qualquer coisa sobre marco regulatório, coisa de direito, política de Ministério de Ciência e Tecnologia, sempre tem a citação ocasional Mazzucato. Segundo Mazzucato, temos que regular, segundo Mazzucato, temos que investir, segundo Mazzucato, temos que gastar, segundo Mazzucato, o Estado deve inferir aqui. Então, é quase um cheque em branco para você escrever o que você quiser. Na minha própria experiência universitária, nós tínhamos matérias que talvez sejam matérias para tentar apresentar coisas além dos livros textos, que eram matérias, por exemplo, leitura dirigida em história econômica, leitura dirigida em teoria econômica. Em uma matéria, ela foi dedicada à discussão de 2 livros que são basicamente toda essa discussão para rever teorias sobre inovação e comércio, que é o Chutando a Escada do Raju Feng e o Estado Empreendedor da Mazzucato. Então, foi um semestre inteiro dedicado a discutir essas ideias. Eu não estive particularmente satisfeito durante esse semestre específico, mas faz parte. E em relação à conexão dos trabalhos da Mazzucato com o campo de empreendedorismo, é uma conexão que não existe. Você procura, por exemplo, ela cita Frank Knight como uma referência em relação à incerteza,
Só que não passa de uma citação, ela não se insere em relação à discussão de Knight sobre o que é um empreendedor, sobre o ambiente institucional no qual o empreendedor age, sobre a maneira como o empreendedorismo acontece. Então, apesar de existir menção a autores como Schumpeter ou Knight, não existe uma discussão por parte da Mazzucato com o campo de empreendedorismo por si só. É como se esse campo de empreendedorismo e a análise de políticas públicas relacionadas ao empreendedorismo não existisse nessa discussão sobre o Estado empreendedor, na forma como ela propõe. E, por outra parte, quando você vê a literatura de empreendedorismo, a literatura de ponta das melhores revistas e os grandes autores de empreendedorismo, eles têm uma perspectiva muito crítica em relação à perspectiva proposta pela Mazzucato. Tanto que no atual momento você tem 2 livros pelos autores, pelos acadêmicos da área de empreendedorismo, dedicados a criticar as próprias ideias da Mazzucato. Um seria Questioning the Entrepreneurial State, questionando o Estado empreendedor, que tem contribuições de autores como, não só como os que nós já conhecemos como Foz e o Klein, mas também a Saraswati e Olaf Sorensen e vários outros autores que são conhecidos no campo de empreendedorismo, são tidos como os autores principais no campo de empreendedorismo. Então, a recepção do Estado empreendedor por parte da área acadêmica de empreendedorismo foi muito crítica. E um outro livro seria Moonshots and the New Industrial Policy. Seria um outro livro crítico, que são basicamente 2 livros com vários capítulos por parte de vários autores pesquisadores da área de empreendedorismo e inovação, que mostram que a área, por si só, não reconhece os trabalhos da Mazzucato como uma contribuição que adiciona valor para o campo. Se for qualquer coisa, é uma contribuição meio sui generis, que não dialoga com a área, que não leva em conta as principais teorias da área, e que também as evidências e políticas propostas são questionadas pela área também. Então, ela navegando muito melhor nas áreas de políticas públicas e na área de direito do que ela navegando literalmente na academia que trata de estudar o empreendedorismo per se, né, Lua? Isso. Só para a gente trazer para o nosso ouvinte aqui, quem é a Mazzucato? A Mazzucato é uma economista italiana, nascida na Itália, cresceu nos Estados Unidos, cresceu em Princeton até, o pai dela era professor na faculdade de Princeton, e está aí há mais de 20 anos lecionando na Inglaterra, então ela tem 3 cidadanias. A Mazzucato, ela estudou em Boston, estudou em Tufts, depois estudou também numa faculdade que a gente brinca que todos os esquerdistas possíveis passaram por lá. Amherst. Exatamente, em Nova York, que até o John Dewey estava lá atrás, no começo do século. Então, e a Mazzucato, acho que ela é muito relevante, não só para o estudo da economia em geral, mas ela é muito próxima ao governo do PT. Ela é muito próxima, não ao governo do PT de hoje, mas ela é muito próxima ao governo do Lula lá atrás. Tanto que no livro dela, de 2013, ela cita o BNDES, mais que o BNDES, o BNDESPAR, como um exemplo claríssimo de sucesso do que deve vir a ser o investimento estatal. Então, a Mazzucato, Lua, eu até faço a defesa, acho que eu já fiz tem os grupos de WhatsApp, que estou eu e o Luan lá, e eu sempre falo para todo mundo, eu falo assim, a Mazzucato é a mais perigosa de todas as economistas, porque ela é levada a sério em muitas partes da academia, ela é levada a sério no sentido de public policy, então, como que a gente vai determinar? Ela é levada a sério pelos pseudo-intelectuais. Já estou cansado de ver gente andando com o livrinho da Mazzucato debaixo do braço e nunca abriu e leu o livro. Então, ela se comunica super bem. Pode falar o que quiser, mas ela fala bem, ela comunica bem. Ela escreve, eu não diria que ela escreve como Theodore Dalrymple, nada disso, mas ela escreve de maneira clara e direta. Então, ela consegue navegar a mídia, ela consegue navegar a academia em certa medida, ela consegue navegar e ter muita influência na política. Ela é um dos mascotes do World Economic Forum. E o que eu digo que ela é muito mais perigosa, porque quando a gente olha outras figuras, como o Paul Krugman está se aposentando, virou motivo de chacota por ser partidário demais em algumas coisas. A Stephanie Kelton com o MMT, que também a própria Mazzucato apoia a MMT em certa medida.
Então, mas a Stephanie Kelton, até vários keynesianos raiz falam assim, não, é loucura demais, nem nós keynesianos conseguimos levar a série MMT. O Piketty, que é outro cara popular, famoso no mundo, também são tantos erros no próprio livro, não só do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista estatístico do livro dele, que também é um socialismo, uma bandeira com praticamente a foice e o martelo ali na cara de todo mundo, mas a Mazzucato, ela consegue navegar esse universo dessa esquerda caviar, de não levantar tanto essa bandeira de um socialismo soviético o tempo inteiro, com toda essa roupagem. Então, eu diria para o nosso ouvinte, acho que é esse o motivo da gente estar falando dela, e ela teve agora, no terceiro governo do Lula, ela já teve no Brasil algumas vezes, escreve papers, né, de como o Brasil deve se desenvolver, qual que seria a melhor política industrial do Brasil. Então, ela é super relevante aqui não só na economia mundial, né, como no caso do Brasil específico. E, Luan, uma parte que lendo o material dela sempre me pareceu faltar, embora você está falando assim, ela cita Schumpeter, ela cita o Frank Knight, me parece muitas vezes que ela cita, mas ela não captura a essência de vários autores. Qual que é o ponto que eles querem chegar, onde que eles querem chegar. E um ponto que sempre me pareceu assim, ela tem uma confusão entre a inovação tecnológica, a invenção tecnológica e a inovação empresarial do empreendedor. Não sei se você comparte também dessa opinião, se essa também é uma das fraquezas dos textos dela, Lua. Queria que você passou aí para você a palavra, cara. É aquela questão, né? O economista que fala aquilo que mostra que o imperador está sem roupas, geralmente não tem tantos trabalhos de consultoria, não viaja na classe executiva ou de jatinho privado. Esse economista que, no final das contas, não é muito ouvido, é tido como maluco, sempre fala que alguma coisa vai dar errado, e que uma das coisas que dão errado era meramente sorte. Ele falou que daria errado. Enquanto esse economista que quer falar tudo que o imperador quer ouvir, aquilo que é muito doce, ele sempre tem as melhores condições, dorme no Copacabana Palace e coisas do gênero. Só que, dito isso, eu acredito que sim, ela não explora exatamente a essência desses autores. É uma clássica que eu diria que é o problema da academia no geral, que é que você cita um autor porque ele é uma autoridade no assunto e é para fazer referência àquele autor. É a mesma coisa como você tem N artigos que vão estar só de estar a palavra conhecimento, estão citando Hayek em 1945, sem desenvolver o assunto, sem trazer nenhum insight de substância que está no texto. Então, você pega, por exemplo, a questão sobre a diferença entre invenção e inovação. Para o Schumpeter, invenção, existe, na verdade, uma hipótese em Schumpeter, é que existe uma franca disponibilidade de invenções. O que não falta são invenções, o que não falta são coisas a serem criadas. O que falta para o Schumpeter é a transformação dessas invenções em inovações econômicas, coisas que os consumidores querem, novas formas de organizar, novas formas de produzir, novos produtos e novos mercados. Então a questão não é a criação de uma nova patente para o Schumpeter. Para o Schumpeter, isso era basicamente o estágio inicial do processo de inovação, a existência de invenções. Não existe no modelo de Schumpeter uma escassez de invenções igual, enquanto a Mazzucato foca na própria criação de invenções através de laboratórios do governo, coisas do gênero. O que falta para o Schumpeter é a existência daquele agente empreendedor, que na própria perspectiva do Schumpeter é quase que um empreendedor herói que puxa e cria novos mercados, ele quase que personaliza determinadas funções econômicas em si, que cria essas inovações e leva mercados pelo processo de criação destrutiva. Então, o processo de criação destrutiva no Schumpeter, ele é guiado por empreendedores que agem no mercado, pegando invenções e transformando elas em inovações. Só que essas considerações sobre o que um empreendedor realmente faz em Schumpeter não são levadas em conta. O que é levado em conta é meramente uma referência a Schumpeter como um cara que falava de inovação e criação destrutiva. Mas quando você deixa de levar em conta o que eu vou definir aqui como um ambiente institucional, onde esse empreendedor age, que é a justiça entre mercado e governo, você deixa de falar sobre aquilo que é substancial
sobre o que é um empreendedor, no final das contas. Perfeito, perfeito, Luan. Eu acho que é bem isso que você falou. Às vezes ela cita alguém só pelo fato de estar querendo citar e falta o entendimento do ponto que ela está chegando. E é impressionante assim, o quanto ela centra o trabalho dela na inovação tecnológica, na invenção tecnológica mais que tudo, e ela também vê a invenção tecnológica o tempo inteiro. O fato do processo ser longo e ser arriscado, ela vê isso como uma falha de mercado e não uma característica implícita ao processo. E como se o ambiente privado não tivesse, ao longo da história, criado maneiras de lidar com esse problema. Maneira de financiamento, maneira de governança corporativa interna, alinhamento de interesses das partes envolvidas. Até se a gente voltar lá atrás para... ou seja, os empreendimentos que existiam para o descobrimento da América, eles não eram todos financiados pelo rei enquanto Estado. Muitas vezes eram simplesmente pessoas ricas financiando essas aventuras, e eram aventuras aí que a gente está falando de 20, 30 anos, né? E a gente tem hoje diversos casos que a gente vê a iniciativa privada atuando o tempo inteiro, mas me parece, ela fala muitas vezes, Luan, ela fala que assim, é ir além de um governo que ajude a equilibrar as falhas de mercado, mas um governo que venha a guiar o mercado. Mas até aqui me parece que, de novo, ela está de novo voltando para os argumentos da falha de mercado. Como se assim, a gente não tem invenções tecnológicas o suficiente, o mercado não escolhe as invenções tecnológicas que o mercado quer, né? Que os consumidores querem que sejam desenvolvidas. Então, para isso, a gente precisa da mão do governo. Então, embora até ela queira sair da doutrina de falhas de mercado para justificar uma atuação total do governo na hora de liderar, né? A expressão que ela usa em inglês é to drive innovation, né? Tá liderando todos nós, como se nós fôssemos, sei lá, ovelhas no pasto, a gente não sabe para onde a gente tem que ir. Ela tá de novo caindo em todos os argumentos de falha de mercado. E até no começo do livro dela, você vê as pessoas que ela cita Joel Robson o tempo inteiro, ela cita o Keynes, ela cita o Samuelson. Então, no fundo, são todos os economistas, os teóricos das falhas de mercado, Lua, que ela está citando. É engraçado você pensar nesses termos, porque, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra dela, uma das palestras, dos famosos TED Talks dela, e ela traz esse ponto de que ela está indo além do que qualquer economista jamais pensou. Você pensa que você propor que o governo faça investimentos em P&D seja algo muito menos impactante do que, por exemplo, investimentos sei lá, gasto contra a recessão, aquela coisa keynesiana de tapar buracos. Só que a questão é que ela fala, eu estou pensando além de falhas de mercado, então eu não estou apenas pensando em situações onde falta pesquisa em P&D devido a incentivos, porque a informação é como bem público, então os agentes privados vão subinvestir. Então, para levar o investimento para o nível que seria socialmente ótimo, o governo intervém? Não, isso é muito pouco. E também não devemos ter gasto público contra recessões para evitar que exista uma queda da demanda efetiva, não, porque isso é apenas para situações onde você tem onde você tem período de crise e a economia entraria, bem, que nesse as dificuldades explicar isso, mas a economia entraria magicamente em capacidade ociosa, assim, que antes você tem que explicar o boom para explicar o punch. Mas, enfim, no caso dela, ela acha que o governo é uma intervenção ainda maior, porque o governo decide não só investimentos específicos em mercados onde você teria características de bens públicos, como estradas e medicina e pesquisa básica, mas também em qualquer situação onde você tem um possível investimento tecnológico que possa ser de proveito social. Então, é muito mais socialista do que qualquer coisa antes proposta pelo Keynes ou até mesmo por teóricos de falha de mercado. Claro, ela vem como uma falha de mercado porque ela postula como se agentes de mercado fossem free riders, né? Uma espécie de problema do carona na produção de pesquisa e desenvolvimento, né? Que essas empresas como Apple, Google, Tesla apenas estariam surfando em inovações tecnológicas feitas por um governo altruísta e visionário. Mas, enfim, se você estuda a própria indústria naval brasileira, eu duvido que você vai ver um governo muito visionário aí. Só que
esses exemplos não entram muito bem na narrativa dela, apesar de ter sido financiamento do BNDES que fez isso. Mas, eh, tirando esses casos específicos, eu acredito que é uma narrativa que não leva em conta, uma questão dos custos de oportunidade dos recursos, por exemplo. Se você assume que você tem uma série de recursos que os agentes privados não estão utilizando para investir em P&D, então você não tem custo de oportunidade para aquele recurso. O investimento do governo é como se ele fosse livre. A questão é que falta na discussão dela a própria discussão de quais mecanismos de tomada de decisão a gente vai utilizar. Você citou, por exemplo, o governo como se todos nós fôssemos ovelhas. Um paper recente que saiu no Journal of Institutional Economics, saiu, creio que em dezembro agora mesmo, foi um paper discutindo a relação entre o Estado empreendedor e regimes democráticos. Regimes democráticos, ao menos teoricamente ou idealmente, seriam regimes policêntricos, onde você tem tomada de decisão por múltiplos grupos que se balanceiam entre si. Então, a tomada de decisão final ela não é centralizada, ela é distribuída na sociedade. Ainda que de maneira imperfeita, acredito que libertários vão defender, na verdade, o processo de tomada de decisão ainda mais local e descentralizado, só que sistemas democráticos, ao menos, tentam ter algum nível de policentrismo na tomada de decisão. A questão é que todos os exemplos históricos onde você tem estados empreendedores de sucesso, onde você tem essa questão da própria economia de emissões, são estados onde eram governos fortemente autoritários, economias militarizadas em pé de guerra, onde você não tinha tomada de decisão distribuída, você não tinha direitos democráticos, você não tinha direitos políticos ou liberdades civis básicas. As pessoas o governo mandava, as pessoas obedeciam. E assim surgiram algumas grandes indústrias. Só que o quão compatíveis são essas políticas do Estado empreendedor com economias subdesenvolvidas e estados altamente corruptos? Como que você aloca tanta tomada de decisão, centraliza tanta tomada de decisão em relação a investimento, ao uso dos recursos da sociedade, em um agente que que não tem até mesmo amarras que o impeçam de utilizar esses recursos de maneira que não seja socialmente benéfica. No final das contas, você está basicamente pegando a economia que ela coloca isso como saída não só para países desenvolvidos, mas também para países subdesenvolvidos também. Então, como você pega economias onde você tem baixo índice de segurança jurídica, instituições mal definidas, direitos de propriedade mal definidos, e fala para o governo que ele não precisa responder a nenhuma métrica bem definida, porque para um governo fazer políticas de inovação de longo prazo, ele não deve ter amarras em métricas bem definidas, ele deve ter a liberdade de errar. Ela fala bastante em dar ao governo a liberdade de errar. Só que é muito fácil você ter a liberdade de errar quando você tem um acesso infinito ao bolso do pagador de impostos. É claro que o agente privado vai ser relativamente mais cauteloso. Só que se você muda o ponto de vista, isso não é uma falha. Isso é um sucesso. Afinal, você quer que o agente que está utilizando o recurso de alguém, o agente, por exemplo, o venture capitalist, que está usando o dinheiro do investidor, esteja tomando decisões de portfólio que tem alguma métrica de sucesso ou fracasso bem definida. Senão, no final dos contos, você está estimulando o desperdício de recursos. Me lembra muito aquela frasezinha numa entrevista do Milton Friedman, que ele fala das 4 maneiras que você tem que gastar o dinheiro, e que a pior maneira de você gastar o dinheiro é você gastar o dinheiro que não é seu e não ser responsável por ele, né? Então, é basicamente essa maneira que o governo tá gastando. E esse ponto que você fala dar a oportunidade rara, e ela fica citando o tempo inteiro os venture capitalists. Então eles vão lá, um venture capital investe em 10 empresas, uma deu certo, ela vingou, mas sempre que o pobre governo faz um investimento numa empresa e dá errado, ele vira um caso que a mídia vai contra ele. O establishment neoliberal, que ela também cai para essa narrativa o tempo inteiro, ataca ele o tempo inteiro. Então, e é mais assustador na hora que ela fala que a métrica que a gente deveria olhar para esse investimento não seria nem via P&Ls, não é nem via o lucro econômico, que também é algo que eu acho que assim, ela não entende. Obviamente ela não leu os capítulos centrais de ação humana sobre cálculo econômico, ela não entende nada disso. Ela acha que assim, a gente não tem nem que alocar esse investimento e mensurar o sucesso deles via P&L, via Return on Investment. A gente tem que mensurar de alguma outra maneira abstrata que ela nunca volta a falar. É quase que
como você está colocando, ela está voltando, ela cai em algumas das mesmas falhas de Marx, quando ele fala, a gente vai esquecer o sistema de preços e a gente vai alocar os recursos de outra maneira, só que ele nunca fala como que a gente vai alocar os recursos de outra maneira. E ela também me parece que ela está fazendo a mesma coisa. O que é o sucesso e não é o sucesso no projeto? Me parece algo que é uma outra lacuna que ela deixa no trabalho dela, que é assim, é o que o burocrata definir. O problema do cálculo econômico, ele tem a chatice de que ele sempre volta para encher o saco do planejador. Porque, no final das contas, ele, obviamente, a aplicação inicial dele é no âmbito de economias centralmente planejadas, e a Mazzucato não defende isso, apesar de que ela defende planejamento central do investimento da sociedade. Então, eu não sei o quão distante seria de alguma espécie de planejamento central, mas isso talvez seja puxar um pouco demais. Mas mesmo que não seja um planejamento central, é bem claro que burocracias estatais enfrentam o problema do cálculo econômico, talvez em menor medida do que economias socialistas, mas esse problema novamente retorna quando você tira a tomada de decisão sobre investimento do âmbito de mercado, onde você tem um critério não ambíguo de sucesso e fracasso, que é o lucro e prejuízo contábil, e o lucro e prejuízo esperado em relação ao investimento futuro, né? Então você tem o mecanismo de tomada de decisão anterior, que me permite determinar qual, dada minhas expectativas, dado o meu julgamento empresarial sobre o futuro, qual é o caminho mais lucrativo para os recursos, e também um mecanismo que me permite dizer se foi um sucesso ou fracasso através de lucro e prejuízo realizado. Quando você tira essa tomada de decisão desse ambiente de mercado, quando você muda o ambiente institucional onde essa decisão é tomada, você também muda os mecanismos informacionais que os agentes têm. É aquela mesma questão do Mises sobre como você não consegue brincar de mercado. Você consegue ter grandes pessoas formadas em MBAs, em Harvard, Stanford, que tiveram carreiras como CEOs e gestores de private equity e todo tipo de coisa, e você coloca essas pessoas em burocracias estatais, as burocracias estatais não vão magicamente se tornar o JP Morgan ou a XP. As burocracias estatais serão burocracias estatais. A diferença é que o CEO do JP Morgan vai se tornar mais um burocrata. Sem dúvida. Quando você muda o contexto institucional desse agente, você muda também o tipo de tomada de decisão que ele pode tomar. Então, no final das contas, as propostas dela de que você tem que ter mecanismos, ela fala, por exemplo, de mecanismos democraticamente definidos de feedback, e que é mecanismo democraticamente definido de feedback, a gente deve votar sobre se as novas patentes do Comitê Central de Inovação são boas. No final das contas, qual a inovação mais útil, que a opinião de mercado não importa, e as empresas que comercializam, no final das contas, só estão sendo caronas do que o governo faz. Então, como é que a gente mede o que o governo faz? Isso não é respondido. Claro, isso proposições criativas e boldness, né? Aquela coisa meio romântica, um papo meio de coach. Só que no final das contas ela não apresenta uma métrica muito bem definida, porque não existe uma métrica muito bem definida. O problema econômico, né, em relação à tomada de decisão sobre investimento, é o problema é o problema de decidir entre todas as opções tecnologicamente factíveis, aquela que é economicamente viável. Isso você faz através do mecanismo de cálculo econômico, que é institucionalmente restringido à economia de mercado e à tomada de decisão em mercado. Quando você tira o agente, ou até mesmo o ativo, o que quer que seja, desse âmbito, você não tem acesso ao mecanismo de cálculo econômico para tomar decisão. É igual o que o Mises discute no livro Burocracia. Você não consegue você não consegue ter um mecanismo não arbitrário de gestão em burocracias estatais. Pega, por exemplo, uma delegacia de polícia. Como você mede o sucesso ou fracasso dessa delegacia de polícia? Bem, você pode falar, não, estamos prendendo poucas pessoas, então tem muito crime. Então vamos medir o financiamento das delegacias com base em pessoas presas. Assim você está incentivando que a polícia comece a prender pessoas plantando evidência ou por atravessar a rua sem olhar para o lado. Então, no final das contas, você não consegue ter uma métrica. A única métrica não ambígua que é socialmente relevante, porque ela é socialmente construída, é o mecanismo de lucro e prejuízo, porque o lucro
ele é basicamente uma métrica do quanto você está pegando um recurso mal alocado e levando ele para uma alocação superior, e o prejuízo é o contrário disso. Você está pegando um recurso que seria melhor utilizado em alguma outra alternativa, e você está utilizando ele em um meio relativamente menos valorizado. Só que sem esse mecanismo, você está basicamente dando um tiro no escuro. E as propostas dela relativas à política de inovação também são desse tipo. Não, perfeito, Lu. Ela parece que ela volta àquela velha máxima marxista que o lucro é nada mais do que a ganância e o lucro não é a realização final, a ilustração que o empreendedor escolheu os caminhos que a sociedade via como os melhores caminhos para a alocação desses recursos, né? Ela volta a achar que o lucro é roubo. E, de novo, pessoal, aqui quando a gente está falando o lucro no sentido econômico, a gente está falando comprou barato, vendeu caro, vai, assim, de maneira bem simplificada. A gente não está falando o cronismo, o cara que recebeu o suborno, roubou de um, entregou para o outro, não é isso. É esse lucro econômico, essa capacidade de estar alocando. E, Luan, na minha experiência discutindo esse livro ao longo dos anos com várias pessoas, sempre algo que as pessoas vinham era com as ditas ilustrações, que para elas são comprovações empíricas, quando ela cita alguns casos do governo. O governo participou da criação da internet. Então os caras voltam àquela historinha da ARPANET, o governo, todos. E ela cita uma série de outros caras. Ela fala o GPS foi desenvolvido primeiramente pelo exército americano, para encontrar, saber onde que as tropas estavam em combate. Então, se não fossem eles, olha tudo que a gente teria perdido. Luan, como que você enfrenta, em geral, esse tipo de argumentação do outro lado? Como que você ataca esses casos? Enfim. Eu acredito que existem duas formas de responder esse argumento no geral. Três, na verdade. A primeira forma, que talvez seja mais detalhista de se discutir, é discutir a própria história do que está acontecendo ali por trás dessas inovações. Você pega, por exemplo, o caso que ela coloca no caso do iPhone, a criação da tela touchscreen. A tela touchscreen, ela coloca como resultado de investimento do governo, porque o cara responsável por criar a tela touchscreen e o orientador deles receberam uma bolsa da National Science Foundation para fazer o doutorado. O orientador alocou uma bolsa para um estudante que tinha uma ideia sobre fazer a tela touchscreen, e essa bolsa foi financiada pelo governo. Então, isso é um case de sucesso do governo. Bem, se toda bolsa que o governo paga é uma questão de investimento em P&D a ser laureado, a pergunta que fica é porque, como ainda não surgiu o iPhone brasileiro, afinal as bolsas de doutorado em departamento de engenharia no país inteiro são pagas pelo CNPq e pelo CAPES. Só que, enfim, a questão é, o mérito então não está no próprio cientista que teve uma ideia e eventualmente trouxe ela ao mercado, porque o orientador e o aluno, depois de terem criado a tela touchscreen, que inicialmente foi criada para a operação de espaço aéreo, eles que foram responsáveis por criar uma empresa que trouxe esse produto ao mercado, e essa empresa eventualmente foi adquirida pela Apple. Claro, mas no final das contas, essas evidências empíricas, a forma como ela coloca essas evidências é basicamente algo que é o segundo caso, que seria, ao invés de entrar em detalhes, é questionar o próprio raciocínio por trás dela, que é a própria, é algo que um dos autores críticos dela, que me falha a memória o nome dele, que é a falácia da cadeia de suprimentos. Seria a ideia de que se um evento esteve em uma cadeia de causa e efeito que levou a um determinado fenômeno, então esse evento ele foi necessário para gerar esse resultado. Então, no final das contas, é um cenário onde gasto do governo é 40% do PIB, e você tem intervenção do governo em educação, financiamento de bolsas de doutorado, investimentos em ciência, investimentos em mercado de capitais, enfim, onde você tem N interferências e regulações. O cenário de governo é basicamente onipresente na vida do cientista e do investidor. Como que você consegue afirmar que o governo foi necessário em cada parte desse processo? No final das contas, não é só porque o governo pagou uma bolsa de doutorado ou realizou um investimento inicial que era necessário que ele o fizesse.
E o terceiro ponto é quais são os custos de oportunidade desses investimentos. Porque no final das contas, você acaba entrando na alegoria da janela quebrada de Bastiat, né? Para explicar rapidamente para o ouvinte, quer dizer, é uma antiga falácia econômica que seria basicamente a ideia de que se você tem um lojista que tem uma loja de sapatos, uma criança chega, joga uma pedra, ela quebra o vidro. Aí ele fica bravo, pensa, puta merda, vou ter que comprar um novo vidro, vou ter que contratar um vidraceiro, vou ter que gastar dinheiro com isso. Aí chega um espertinho e vira e fala, não, você deveria estar feliz. O lojista pensa, por quê? Eu tô sem mais janela. Sim, mas agora o vidraceiro tem serviço. Então você está estimulando a economia. A questão é que depois surge o economista para tirar a graça do espertinho, que é um cara que viria falar, ei, se ele não tivesse gastando esse dinheiro na vidraça quebrada, ele estaria gastando dinheiro no padeiro ao lado. O padeiro ao lado deixou de ter dinheiro, uma vidraça foi quebrada à toa, e você, na verdade, tá levando a economia para uma trajetória de mesmo valor criado. Então, apesar de você conseguir ver essas inovações esporádicas, você não está levando em conta os custos alternativos dessas inovações. Existem discussões até mesmo sobre como você tem situações onde determinadas invenções são tão modificadas na sua transformação em algo em algo que é desejável para o consumidor, que é difícil você se perguntar se a versão inicial daquele produto, que apesar de ter sido uma criação do Estado, é de fato a inovação que o consumidor tem acesso. Porque você tem o empreendedor, que é o cara que ele pode não ser o responsável pela invenção técnica do produto, serviço ou tecnologia, mas ele é responsável por transformar isso em algo vendável no mercado e é algo que cria valor para o consumidor. Ela recentemente, essa semana, ela estava discutindo sobre o Elon Musk, que é uma personalidade controversa de qualquer maneira, mas de que a Tesla teria meramente, e a SpaceX, teria meramente comprado as coisas certas. Como se comprar as coisas certas fosse óbvio. Tanto que ela fala no livro dela, até recentemente nesse esse último livro dela, que ela tá metendo pau na indústria de consultoria, ela fala que o caminho era um departamento de procurement, né? Um departamento de compras dentro do governo. Esse seria o sonho dela, esse departamento de compras. Então, tá totalmente alinhado aí com essa crítica que você falou que ela tá fazendo pro Elon Musk. E Lua, nas minhas defesas, eu tenho um quarto ponto ainda, que eu coloco para as pessoas nesse caso, que é... Até tem um artigo muito legal do próprio Peter Klein falando sobre a origem da internet, né? Então, falando assim, a ARPANET lá atrás, tal. Então, mas daí, o Peter, nesse artigo, ele chega no ponto final, que ele fala assim, no final ele fez a invenção tecnológica, mas quem fez a inovação empreendedora foi o mercado. A internet só virou o que ela virou em 94, quando ela foi liberada para o público ser usado, né? Esse talvez seria o quarto ponto, que seria do Klein, mas talvez o meu seria um quinto, que era, cara, na época da internet, nós, indivíduos, éramos proibidos por regulamentação estatal de atuar nesse mercado. Então existia uma empresa de telefonia e existia o governo criando uma rede descentralizada, o exército, por medo de uma guerra nuclear. Mas o indivíduo, o empreendedor, estava incapacitado de criar essas redes e competir com a AT&T, competir com quem quer que seja a outra rede. Então, óbvio, o único espaço, o único agente econômico que está liberado para estar atuando aí, em alguns casos, é o próprio governo. A iniciativa privada está proibida. E mesmo assim, às vezes, a iniciativa privada, numa tangente total, acaba buscando e encontrando uma solução para isso. Vou pensar o caso dos táxis e do Uber. Assim, foi uma inovação que existiu e teve que ter um choque com o governo. Até hoje, o Uber é um choque contra o monopólio do táxi, o monopólio que existia. Então, talvez se a gente não tivesse esse monopólio do táxi, a gente teria tido Uber 50 anos atrás. Não sei quanto tempo anteriormente. Então, também o governo às vezes proíbe os empreendedores, de estarem atuando nessa frente. E esse ponto, Lu, que você falou, o primeiro ponto que você falou, eu acho que é o mais importante, que é olhar a história, olhar mesmo o que foi que aconteceu. Porque nesse caso da ARPANET que você vai olhar, você vai lá. A iniciativa privada era proibida de atuar. A internet não era nada.
A base tecnológica estava seteada lá fazia quase 20 anos e não se fazia nada. Só quem estava numa faculdade, no máximo, utilizava aquilo para mandar uma mensagem para o amigo dele que estava na outra faculdade. E só em 94, com aquilo é aberto, que o mercado começa a utilizar. Então, até esse estudo, esse entendimento do caso concreto histórico, Lua, como você levantou, eu acho que ele é fundamental também. E é fundamental o trabalho, os artigos que as pessoas fazem, assim, desmistificando esses casos. Esse que você falou da bolsa, do touchscreen, assim, parece uma piada. Parece, assim, você está citando isso como caso, né? Me parece às vezes até uma, não sei se uma falta de entendimento do que está acontecendo ou má intenção. Os exemplos são tão raros e poucos que a gente tem que se amarrar a qualquer um que venha acontecer. Mais uma vez, entrar naquela questão meio schumpeteriana de que você tem invenção, não falta. E é um argumento também do próprio Mises, do próprio debate do cálculo econômico, que eu acho que é fundamental para esse tipo de discussão, que é que o conjunto de usos possíveis de recursos ele é basicamente infinito, as maneiras como esses recursos podem ser combinados. Mas as formas como esses recursos podem ser combinados de maneiras economicamente racionais, lucrativas, alocados a seus melhores usos, são poucos usos. E é requerido julgamento empresarial para que isso ocorra. Você tem até mesmo ela cita Knight, mas ela não entra na discussão knightiana sobre a ligação entre incerteza, julgamento empresarial e propriedade de recursos. No final das contas, em situações de incerteza, você exerce julgamento para tomar decisão sobre certeza. E a questão é, esse julgamento envolve o emprego de recursos escassos em um contexto de mercado, na formação de firmas e empresas, onde vendedores podem combinar recursos segundo seus julgamentos de maneira que criem mais valor para o consumidor. Isso tá, esse cenário institucional está ausente da análise que ela traz. Então, no final das contas, se você não leva em conta as alternativas possíveis, o cenário onde esses agentes estão, você não vai conseguir levar em conta a própria função econômica desses tipos de agentes, que é a própria função econômica do empreendedor. Além disso, conta muito o trabalho do empreendedor, que é o de, entre os usos possíveis de recursos e as invenções possíveis a transformá-las em inovações para o mercado, ela desconta muito disso. E ao descontar isso, ela não está levando em conta toda a própria complexidade que está por trás desse tipo de processo, ou as próprias capacidades que são necessárias para esse tipo de tomada de decisão. Existe um artigo crítico da Mazzucato, feito pelo Foss, Klein e Murtino, que é um coautor deles, nesse trabalho, que é um capítulo no livro Questioning the Entrepreneurial State. Nesse capítulo, eles trazem o fato de que os agentes públicos estariam em desvantagem em relação aos agentes privados, ou seja, seria um argumento, basicamente um argumento oposto ao da Mazzucato, que é o de que agentes públicos, na verdade, estão em vantagem. Eles estariam em desvantagem exatamente porque eles não teriam as capacidades e competências empresariais que agentes de mercado possuem, exatamente pelo fato de que eles estão atuando sobre o ambiente de mercado, onde você tem mecanismos de seleção, o mecanismo de lucro e prejuízo, que define quem é um empresário competente ou um empresário incompetente. Quando você está no âmbito público do Estado, você não tem esse mecanismo de seleção. Você tem outros mecanismos de seleção indiretos, só que esses mecanismos são, sei lá, capacidade de ser votado, influência política, compadre, e isso até mesmo influencia negócios, porque você tem problemas de rate seeking, e a própria transformação do Estado em esse grande investidor é algo que pode até mesmo subverter a própria lógica de mercado, porque no final das contas os empresários vão deixar de competir pelos dólares do consumidor e vão orientar a produção de inovações e produtos pelo valor adicionado ao consumidor final, e sim através da busca de contratos de P&D e coisas do gênero dados pelo governo. Esse problema é bem claro nos Estados Unidos. Se você conversa com qualquer professor de engenharia, ele muito provavelmente vai reclamar do fato de que as pesquisas do departamento são muito direcionadas pelas research grants da National Science Foundation, ou de empresas de defesa que recebem forte investimento do governo. Sim, e ela faz a defesa o tempo inteiro que não, que na verdade a retórica da escola de public choice, do James Buchanan, dominou total a gestão de governos, e hoje em dia a gente entende que existem conflitos de interesses, que os agentes não têm. E
não sei se nesse último livro dela aí ela faz uma crítica mais feroz à Public Choice, mas eu só vejo ela também ela citando de maneira muito, passando muito breve, falando que eles que são o problema, joga pra lá. E, Lua, eu dei uma folhada no livro, o livro é de 2013, me preparando aqui, daí eu dei uma folhada no livro, e é impressionante o quanto que ela gasta do livro falando do mercado de healthcare e do mercado da imposição de energias renováveis, né? Então, climate change. Até tem um artigo dela famoso, sei lá, de uns 3 anos atrás, agora, não sei se é 2022, 2021, que ela fala assim, como que nós evitaríamos um climate lockdown, né? Mas dando como certo que o caminho seria um climate lockdown, não que ela estivesse defendendo um climate lockdown, mas falando assim, é certo que isso vai acontecer a menos que nós venhamos a dirigir toda a política de energia, a menos que nós venhamos a dirigir toda a política de saúde. É impressionante que a gente vê que realmente grande parte dos economistas utilizam esses dois temas, healthcare e meio ambiente, que a gente volta a falar que são melancias mesmo, todos esses caras, sempre como os principais mercados onde eles podem impor essa engenharia social, essa engenharia econômica, esse, esse drive da economia. E ela citando o tempo inteiro NIH, né? Então é onde era basicamente o Instituto do Fauci que acabou financiando aí as coisas que financiaram e que geraram todos esses problemas aí durante a era dos lockdowns. E ela fica citando o BNDES, o BNDES o tempo inteiro. E eu vejo que, no fundo, o objetivo dela continua sendo o mesmo quando você vê os livros novos, quando você vê os speeches dela no World Economic Forum. É sempre essa obsessão com esses dois mercados, que é o mercado de healthcare e é o mercado das energias renováveis, Lua. Não sei se você tem visto algo diferente ou são sempre esses dois mercados aí que ela é obcecada, basicamente. No final das contas, esses são mercados onde, se você não leva em conta o próprio cenário institucional regulatório onde esses mercados estão, é muito fácil você colocar, porque são mercados onde você tem muita mídia em cima, ou que são muito cruciais, como o mercado de saúde, mas que também são altamente regulados e monopolizados por grupos de interesse que têm forte compadre político e reservas de mercado. No final das contas, é muito fácil você apontar que o mercado está falhando se você não leva em conta quais seriam os antecedentes institucionais de mercados funcionais. Então, se você tem um mercado altamente regulado, como o mercado de medicina, que é altamente regulado na produção de medicamentos, na produção de licenças para atuação medicinal, na restrição de mecanismos de atuação medicinal e na prática de medicina, e você tem fortes regulações que impedem, por exemplo, regulações de impostos, como o caso dos Estados Unidos, que é muito mais fácil, você tem maiores descontos em impostos se você faz se você faz o plano de saúde através do empregador e não através do indivíduo. No final das contas, as empresas conseguem utilizar essa regulação para conseguir jogar os preços lá para cima dos seguros. Então, no final das contas, se você não leva em conta essas distorções institucionais, é muito fácil falar que o mercado está falhando e não está produzindo inovação o suficiente. Outro caso seria o próprio mercado de produção de energia. As energias renováveis possuem fortes incentivos em subsídios, em privilégios regulatórios. Se elas não produzem energia suficiente, talvez seja hora de questionar se investir tantos recursos nessa direção é economicamente racional. Será que é impossível que existam inovações na produção de combustíveis fósseis ou outras energias verdes alternativas, como energia nuclear, que não tenham tanto custo e que poderiam ser mais eficientes e talvez produzir menos despejo e poluição no final das contas? E o terceiro problema é que qualquer economista que entende um pouquinho sobre como o direito de propriedade funciona para a criação de valor, veria essa própria questão do meio ambiente e preservação ambiental como uma questão de direito de propriedade. No final das contas, esses recursos que estão sendo depletados em grande velocidade são recursos sobre os quais você consegue criar mercados e precificar e ter economização no próprio sentido mengeriano, né, de economizar, de alocar esses recursos aos seus usos mais valorizados. No final das contas, você não tem essa discussão. Você aponta para um determinado estado da realidade,
você afirma que esse estado da realidade define aquilo que seus adversários defendem, no final das contas fica fácil trazer o caso deles, os defensores de economia de mercado, como se fosse um caso absurdo. Então acaba se parecendo mais uma estratégia retórica. Perfeito. Não, voltando ainda para o ponto que você falou lá de conhecer os casos concretos, as indústrias concretas. Logicamente, a indústria de healthcare nos Estados Unidos são regulamentações e mais regulamentações. Eu acho que não existe uma mente única que conheça todas as regulamentações que existem de healthcare nos Estados Unidos. Mas se tá a falta de desenvolvimento tecnológico de novas medicinas, numa falta de vontade do livre mercado de investir em projetos de longo prazo, arriscados e de longo prazo, me parece uma piada. Sendo que assim, você demora para provar uma droga no FDA por volta de 7 anos e você gasta entre 1 e 2 bilhões de dólares nos processos de aprovação perante o FDA, não é no processo de pesquisa da medicina. De novo, assim, um total desconhecimento. Um mercado tão regulado que para você abrir um hospital nos Estados Unidos, os outros hospitais da região têm que dar um aval para você abrir um concorrente deles na própria região. Então, essa falta de desconhecimento ou... às vezes eu acho que é mau intencionamento, mas falar que assim, não, é o livre mercado da medicina, porque existe uma parte desse mercado que está aberto ao livre preço, mas todo o resto do mercado ele está 100% controlado. Me parece assim uma piada total, Luan. Luan, cara, eu vejo ela como de maneira bem diferente do que a maioria do público vê, principalmente o público talvez que não esteja tão dentro da economia, que a ver como uma pessoa moderada, que fala bem quando está lá no World Economic Forum, e não a ver como uma radical. Eu a vejo como uma radical que cita Che Guevara o tempo inteiro. Então, assim, é um nível de loucura. Cita Keynes o tempo inteiro. Que Keynes para as pessoas não é um radical, mas tem nos seus ídolos John Robinson, tem essas pessoas. Mas e uma pessoa que está sempre do lado, sempre buscando desculpas para o crescimento do governo, para o crescimento do dirigismo estatal, para o agigantamento do governo o tempo inteiro. Lua, me fala aí, as palavras finais que você tem aí sobre a Mazzucato em geral, e depois, assim, o que a gente pode esperar aí de trabalhos vindo ainda, desmitificando ela? Não sei se você está trabalhando em alguma coisa nesse sentido. Enfim, abra aí para ti, cara. A única coisa que eu quero deixar, talvez seja pro ouvinte, seria uma questão de... Eu vejo como uma questão de honestidade intelectual, mas também de análise própria, que é a seguinte: sempre que for necessário fazer uma análise comparativa entre, por exemplo, produção de ciência privada, produção de ciência estatal, coisas do gênero, tenha o cuidado de ter uma simetria nas suas posições. Grande parte do que a análise da Mazzucato é carregada com base em uma assimetria de exposições, onde agentes do mercado são tidos como auto-interessados, ou seja, são egoístas, só pensam em si, têm uma visão bem curta e bem estreita de curto prazo, que só procuram lucro, que não levam em conta a vontade do consumidor. Eles seriam irracionais em seus investimentos, eles seriam limitados, têm cognição limitada, não conseguem ver os problemas a serem resolvidos. Então, no final das contas, os agentes privados têm todos esses problemas, enquanto os agentes do governo são altruístas, pensam nos grandes problemas da humanidade, são racionais, não têm cognição limitada, eles sabem exatamente onde os recursos devem ser alocados. Se você, na verdade, adotar as posições simétricas, onde nos dois lados da moeda você tem agentes que são igualmente egoístas, igualmente ignorantes, igualmente limitados em seu conhecimento, eu acho que os agentes do mercado começam a se sair muito melhor. Eles têm acesso aos mecanismos de mercado de cálculo econômico, investimentos, responsabilidade sobre propriedade e entre outros mecanismos através dos quais agentes de mercado tomam decisões todos os dias. Então, no final das contas, é muito importante, na hora de fazer esse tipo de análise, ter simetria de exposições para que sua análise comparativa realmente seja comparativa. Senão, no final das contas, a partir da maneira que você define as suas posições, você define os resultados que você vai conseguir trazer através da sua análise. Perfeito. Não. O outro até que eu estava falando assim, que leituras que você poderia sugerir para as pessoas? Eu sempre sugiro aquele livro da Deirdre McCloskey,
o mito do Estado empreendedor, que foi impresso pela American Institute of Economic Research. Que outros recursos que você sugeriria? Você citou alguns artigos do Klein aí, do Klein com o Fozzi, o terceiro autor. Não sei que outros materiais o pessoal poderia seguir, tanto de maneira mais aprofundada, como de maneira mais um artigo de site, o que quer que seja. E se você sabe algum trabalho, alguma coisa que está saindo aí, se você está trabalhando em alguma coisa nesse assunto aí. Você também falou para mencionar sobre a Mazzucato enquanto economista. A única coisa que eu digo é: um bom economista é aquele que não está falando o que o imperador e o regime querem ouvir. Se ele está falando o que os políticos querem ouvir, ele provavelmente não é um bom economista. E agora, em relação a materiais que são de interesse, eu recomendaria, além dos livros que eu mencionei, que seriam Questioning the Entrepreneurial State e um outro livro, Moonshots and the New Industrial Policy. São 2 livros publicados pelo Springer, são recentes, são por parte de economistas acadêmicos que trabalham na área de economia, de empreendedorismo e inovação. E uma outra recomendação seria que eu chamaria aqui de um livro anti-Mazzucato, seria um livro bem compreensivo sobre a história da ciência e tecnologia privadas e públicas, desde Adam Smith até a Era Moderna. Seria um livro, na verdade ele é um químico, mas que sabe muito mais economia que muitos economistas, que seria do Terence Keeley, que se chama Economic Laws of Scientific Research. Esse, para mim, é um livro fantástico. É um livro fantástico, Um outro também que eu sugiro para as pessoas, mas daí que ele não ataca a Mazzucato, enfim, mas ele está explicando como a inovação acontece, aquele do Matt Ridley, How Innovation Works. E ele vai mostrando o processo, e ele cita vários casos históricos, tudo. Então, quem gosta de ler casos históricos, o Matt Ridley escreve muito bem. Ele tem uma pegada bem hayekiana na leitura dele, das coisas, um processo evolutivo. Mas, enfim, também vale aí para o pessoal estar lendo, Luan. E, por fim, algo que deve surgir ao longo de 2025 é um artigo nos estágios iniciais de preparo da revisão de literatura e tudo mais, onde eu estou ajudando o Peter a fazer um trabalho um trabalho crítico sobre a própria narrativa histórica de inovação no contexto de Guerra Fria, que a Mazzucato traz. E deve ser um trabalho onde a gente vai trazer, onde eu já dei uma certa palhinha sobre os argumentos que podem surgir nesse artigo, que deve estar saindo ao longo do ano. Esse daí, quando você lançar o artigo, tem que voltar aqui para a gente discutir o artigo só daí. Com certeza. E, Luan, onde que o pessoal te segue? Você está aí em alguma mídia social? Sempre tem um LinkedIn para ter a versão corporativa de mim, mas para ter a versão palpiteira de mim, é sempre bom seguir no Twitter, que é o @LuanCMV. E dá para entrar em contato comigo por lá. Perfeito, Luan. Cara, muito obrigado pelo papo. Obrigado a você. Excelente, uma delícia aí falar do tema. A gente usou a Mazzucato de fundo, acho que até eu falei mais dela, o Luan conseguiu focar mais na teoria aí. Mas, cara, é demais esse assunto do empreendedorismo e eu acho que, sem dúvida, é um dos caminhos que a escola austríaca mais está se desenvolvendo, inclusive com muitos brasileiros estudando isso aí nos Estados Unidos, então, e o Luan é um deles aí. Muito obrigado, Luan.